O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, se ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. É um prazer muito grande de poder participar, presidir esta missa aqui junto com o nosso Padre João Batista, com esta querida comunidade, e também deixar uma mensagem de otimismo e uma mensagem de comprometimento com a causa do reino dos céus a todos aqueles que nos acompanham através da rádio. Nestas leituras de hoje, neste terceiro domingo da Quaresma, nós podemos sentir a continuação da manifestação de Deus, como Ele é misericordioso e como Ele se apresenta e se manifesta na nossa vida. Primeira leitura, logo nós temos o indicativo que Ele, Deus, toma iniciativa e se apresenta diante de Moisés. Moisés, fazendo um trabalho de terceiro, porque ele estava cuidando do rebanho do seu sogro, e Deus aparece a ele. Deus não aparece às pessoas ilustres, aquelas que o mundo considera ilustres, mas chama as pessoas simples, as pessoas do cotidiano, as pessoas que estão no seu trabalho diário, aquele trabalho rotina, como aquele trabalho nosso, de cuidar da casa, de cuidar do nosso trabalho, do nosso emprego, dos nossos afazeres. Quando nós fazemos bem estas coisas, que não são extraordinárias, aí Deus aparece com a sua luz, com a sua chama e se apresenta. E o interessante é que Deus é abundante na manifestação da sua graça e dos seus bens. Cabe a nós
de darmos sequência ao nosso cotidiano e ao mesmo tempo ir ao encontro de Deus e também sermos curiosos, como Moisés foi curioso. Não basta apenas saber, é preciso caminhar ao encontro, é preciso se desinstalar, é preciso se movimentar. Moisés, ele mostra a sua inteligência e ao mesmo tempo curiosidade, porque ele vê uma chama, vai ao encontro e pede a identificação de Deus. É algo surpreendente. Ele pede a referência de Deus e de uma maneira muito humana e oportuna, porque Deus dá uma missão, mas Moisés reconhece a sua limitação, pede justificativa e Deus não responde de uma maneira normal. Deus responde através da eternidade. Por quê? Não é um Deus oportuno, não é um Deus de um momento, como nós muitas vezes queremos, e aí entra a mensagem do Evangelho. Porque houve essa catástrofe, aconteceu porque Deus quer castigar. Não é este Deus que se revela a Moisés. Porque houve um acidente, é porque Deus quis. Eu não acredito neste Deus, não. Porque houve uma seca mais longa, é porque o pecado dos homens da nossa região, norte e nordeste de Minas, então Deus está nos castigando. Não é este Deus que eu acredito. Eu acredito neste Deus que se revelou no passado. É o Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus que caminha. É o Deus que se revela através de uma chama de fogo numa sarça e não consome e não destrói a sarça. É um Deus diferente do Deus que nós implantamos, que destruímos, colocamos as chamas na natureza e esta queima, esta acaba vira cinza, e aí nós culpamos a Deus por causa das catástrofes, por causa dos acidentes, porque nós trocamos o Deus de nossos passados, o Deus que nos chama para uma missão, o Deus que nos chama para caminhar e orientar, e trocamos por um Deus dinheiro, um Deus poder, um Deus orgulhoso, um Deus dominador. E este ano é um ano propício para nós vermos como nós seguimos falsos deuses por aí. Começam as campanhas nas TVs, nas rádios, nos jornais, grandes deuses, eu sou este, eu faço aquilo, vote em mim. E aí depois nós vemos essas cassações vergonhosas por causa das burocracias, por causa das estruturas. Não conseguem pegar esses grandes bandidos, aqueles que nós votamos, e continuam destruindo, continuam desmatando as consciências, a dignidade, o direito humano. Eu acredito naquele Deus que aparece no silêncio, na minha vida, na minha família e na minha comunidade, e que me chama para caminhar. E por isso nós estamos preparando o 6º encontro estadual das SEBs, das comunidades de base. Está ali a grande oportunidade para nós sentirmos como Deus caminha conosco, como Deus nos chama para a vida de comunidade. Esta comunidade, ela está ligada, interligada ao projeto de Deus e não às ideologias. E não as ideologias, porque as ideologias são leis para todos, porque todos devem ser tratados iguais. Enquanto a
manifestação de Deus aparece no indivíduo, e este indivíduo deve semear, deve envolver, deve tomar conta do Espírito novo e transformar uma comunidade. E aí, a partir do indivíduo, para nós crescermos na riqueza de cada um e podermos sentir a importância da caminhada e da busca e da curiosidade para descobrirmos, afinal de contas, quem é este Deus. Deus é aquele que é aquele que era, é aquele que é e aquele que será. Não tem nome, porque o nome pode sumir na história, mas aquele que é o ser, aquele que é a eternidade, é aquele que caminha, é aquele que não tem outra história a não se preocupar em se manifestar com um gesto, com um jeito misericordioso e que pede frutos, e que pede resultados, e que pede amor. Aí nós podemos entender talvez um pouco o evangelho de hoje, quando na insistência de repente pede-se: dê mais uma chance, vamos dar mais um cultivo, para quem sabe próximo ano de frutos. Deus, na sua infinita misericórdia, sempre tem tempo, mas este tempo para nós tem limite. Este tempo para nós tem limite. Está aqui o grande alerta para nós, porque nós achamos: ainda sou muito novo, ainda posso curtir bem a vida, e quem sabe mais tarde eu vou começar a me preocupar de ir para a igreja, para cuidar um pouco de Deus. Esta mentalidade é a que nos leva a preocupar dentro desta comissão Laicato, Vida e Família, quando nós refletimos a questão da situação da nossa juventude, que está em situação de risco. Quantos jovens são decepados da sua vida por causa do vício, por causa da droga? Quantos jovens são mortos nos acidentes? É preciso a gente estar atento. Muita vida decepada pela falta de cuidado, e esta falta de cuidado é o que arrasa, destrói, queima, mata a vida como o maior dom que Deus nos dá. E para nós crescermos nessa consciência e fazermos um mutirão da superação do pecado que destrói e que torna a nossa vida infértil, improdutiva, entra aqui um grande instrumento, um adubo excelente, que são as nossas queridas comunidades de fé. É lá, no seio da comunidade, naquela pequena comunidade que tem o olhar de Deus, o Deus que era, que é e que será, o Deus que caminha, o Deus que chama, o Deus que se apresenta numa chama que não se consome, num Deus que dá mais uma oportunidade para nos fortalecermos da sua graça e da sua bondade. E cheios desta graça, nós vamos olhar para os nossos lados, para frente e para trás, e vamos nos sentir que estamos cercados de gente, de pessoas de todas as situações e condições, e estas pessoas, muitas estão sofrendo, escravas do dinheiro, escravos do poder, escravos do orgulho, da mentira, escravos da pobreza, da miséria, da falta de emprego, da dignidade, do reconhecimento. Mas também nós encontramos pessoas de boa vontade, lideranças que têm espírito bom, que podemos então somar, chamar para fazermos um mutirão da superação. A missão que Deus deu a Moisés é a mesma missão que Ele continua a dar a nós hoje, porque Ele continua se manifestando, e a Eucaristia é um momento oportuno e privilegiado onde este Deus se manifesta.
Ele se manifesta de uma maneira tão surpreendente e tão simples, no vinho, num pouquinho de água com trigo, um pão, e ali ele se dá, e ali ele se manifesta, é ali que ele está presente. Nós até podemos nos alimentar dele, para nós estarmos fortes, tomados, encharcados dele, e podermos sair em missão e transformar a sociedade. Por isso também aqui nossos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através da rádio, que lá em casa não deixe, não basta apenas acompanhar a missa na rádio, é preciso ir ao encontro de Deus, e Deus se manifesta na comunidade. É lá que Ele nos chama, porque nós já fomos chamados pela primeira vez, nós já tivemos a primeira chamada como Moisés teve. Aí diz São Paulo na segunda leitura, nós fomos batizados em Moisés, quer dizer, essa manifestação primeira de Deus já aconteceu quando fomos batizados, depois fizemos a primeira comunhão, fomos crismados e outros sacramentos da reconciliação, da confissão. Então este chamado individual já aconteceu, agora é preciso ir na comunidade, mostrar, colocar para fora, dinamizar, se envolver com todos. Aí sim podemos nos encontrar com aquele outro texto quando Jesus diz: o reino dos céus já está entre vocês. Eu não dou mais outros sinais, porque vocês podem ver os sinais do reino dos céus. Aqui e ali encontramos gestos de solidariedade, gestos de partilha, gestos de caridade, gestos de fraternidade, gestos de amor, gestos de serviço, de doação. É aí nós começamos a mudar e a transformar a nossa vida e o nosso mundo. E aí nós vamos começar a perceber que as notícias não são mais cassações, não são mais violências, não são mais as catástrofes, mas notícias de alegria, de conquistas, de felicidades, notícias do bem-querer, como aqui nós agora reunidos queremos este alimento para a felicidade e felicidade eterna. Assim seja. O Senhor esteja convosco, com todo o bem do céu e da terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que o Deus da paz nos inspire no abraço da paz. Saudemos-nos mutuamente, desejando esta paz, que ela seja forte e que tenhamos um bom domingo, porque o Senhor